educação sempre foi o eixo da editora, e isso muito nos orgulha. Por isso essa data merece muitas comemorações. Hoje escolhemos a literatura para servir de cenário para essa celebração. Dentro dessa riqueza do tema na editora, temos muitos autores, um catálogo extenso, elegemos os autores exclusivos para representar a nossa constelação de escritores. São eles parceiros do nosso fazer, que nos permitem, junto com tantos outros, continuar trabalhando em prol da educação. E da melhor maneira que sabemos fazer, compartilhando conhecimento. O livro 4 Vidas, entre linhas e traços, que hoje lançamos, vem contribuir com letras e ideias dos nossos festejos. Nele, 4 vidas de 4 grandes autores são apresentadas por eles mesmos. Cada autor, com sua linguagem muito própria, nos faz mais próximos de quem nos acalentou, nos ajudou a elaborar sentimentos, nos permitiu dar diferentes significados à leitura e nos trouxe memórias que nos ajudam a viver interpretando e reinventando o mundo. Citando Miyakoto, só a literatura tem esse poder de gerar encantamento. Gratidão por isso. Esse livro nos possibilitou conhecer os autores de diferentes ângulos, de dentro para fora, de fora para dentro, e ouso dizer, nos encorajando a criar e a escrever, a nos conectarmos com os outros e conosco. Essa noite, então, cumpre diferentes objetivos. Estamos aqui para comemorar, celebrar, homenagear, agradecer, dar e receber, resgatar memórias, construir memórias. Vamos começar nossas atividades. Depois da leitura deste livro, me sinto tão próxima deles que nesse grande encontro me atrevo a chamá-los somente pelo nome. Por favor, Valcir, Pedro, Eva, venham junto ao palco, por favor. Que não pode estar presente por questões de saúde, chama ao palco Maristela Petri, que vai ler o recado que a Ruth mandou para a gente. Boa noite a todos. Fiquei honrada em ler um bilhete da querida Ruth Rocha. Ela diz assim: não pude comparecer a esta festa por problema de saúde. Ela está bem, falei com ela hoje. Mas, não conta para mim. Mas estou presente a esse evento simbolicamente, agradecendo a todos os presentes e especialmente a Moderna e aos meus queridos colegas de trabalho, Eva, Pedro, Valcir e Ila. Obrigada. O projeto desse livro, 4 Vidas, Entre Linhas e Traços, foi idealizado no ano passado, com o desejo de trazer a história da Moderna através das pessoas que fazem a editora Moderna. Na época, as linhas que teciam essa trama eram somente 4, mas hoje temos orgulho de comunicar que temos mais uma vida para compor esse acervo valoroso, um talentoso escritor que vai compor junto com os 3 e a nossa querida Ruth, esse tecido de autores exclusivos da Moderna. No nosso diálogo dessa noite, ele virá costurar o bate-papo e com certeza enriquecê-lo. Venha juntar a nós em Landrema. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Trânsito, né? É um grande prazer fazer parte, né, dessa equipe. Tamanho, talento, fazer
parte da família moderna. E eu queria falar um pouco sobre algo que é muito importante para qualquer escritor e para qualquer ser humano, que é a questão da memória. Então, eu vou dividir minha fala rápida em 2 momentos. Uma vai ser uma fala de memória mesmo, de cor, que vem de coração. De cor é aquilo que vem de coração. Quando vem de coração, vai para o intelecto. E outro é um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Então, eu queria contar para vocês uma história sobre um personagem chamado Baal Shem Tov, em hebraico, o Senhor do Bom Nome. E o Senhor do Bom Nome foi um dos fundadores do Hassidismo, que é um ramo do judaísmo, no século XVIII, que dizia que a gente pode chegar ao sagrado, ao divino, através da alegria, através dos encontros, através das conversas, e principalmente através dos contos. E tem uma história sobre o Senhor do Bom Nome. Dizem, estava bem velhinho, mas bem velhinho, que ele sempre se encontrava com seus alunos num determinado local da floresta. Era sempre o mesmo local, uma clareira. E lá acendia um fogo, sempre do mesmo jeito. E fazia as suas orações especiais. Diziam os alunos que quando tudo isso terminava, a presença do sagrado estava entre eles. Deus estava entre eles. Mas os alunos preocupados disseram: mestre, o senhor está bem velhinho. E a vida é assim, daqui a pouquinho o senhor não vai estar com a gente. Como a gente vai continuar esse ritual, sentir a presença divina? Ele disse: olha, façam exatamente o que eu faço. Venham até esse mesmo local, a mesma fogueira, as mesmas orações, que Deus vai aparecer para vocês. Os anos foram passando e o Senhor do Bom Nome morreu. E os alunos, a primeira geração, foi para o mesmo local de sempre, uma clareira na floresta. O fogo, do mesmo jeito do mestre. A reza, as mesmas orações. E Deus apareceu para a primeira geração de alunos. A segunda geração foi até a clareira, mas se esqueceram de como se acendia o fogo. Mas as orações, como se esquecer das orações? Impossível. Oraram, rezaram e Deus apareceu, o sagrado, para a segunda geração. A terceira, floresta, que floresta? Fogo, que fogo. Mas as orações eles lembraram e rezaram. E Deus apareceu para a terceira geração, a presença sagrada. A quarta geração se esqueceu da floresta. Fogo? Que fogo? Nenhum fogo. Reza? Que reza? Mas ainda existia um homem que se lembrava de toda essa história e começou a contá-la, como hoje estou contando para vocês. E Deus apareceu para a quarta geração, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Não deixem de contar histórias. Eu falei de um conto judaico, vou começar meu texto com Santo Agostinho. De diversidade, né? Adoro Santo Agostinho, gosto bastante mesmo. Tem as confissões dele, bem bacana. Santo Agostinho dizia que a memória é o ventre da alma. Não somos nada sem a memória. E do que é feita a memória? De histórias reais e imaginárias. E às vezes as histórias imaginárias são mais reais do que a própria realidade. Freud chamava essa realidade imaginada de realidade psíquica. Numa famosa carta trocada entre Freud e seu amigo Fliess, o pai da psicanálise descobre que suas pacientes relatavam fatos como se fossem reais, mas eram na verdade fantasias infantis, que tinham tanto impacto na vida psíquica quanto a realidade. Eu tenho vagas lembranças da minha primeira infância. Ela foi toda vivida em Israel, até os 6 anos. São poucas, mas intensas lembranças. Lembro que a escola que eu estudava parou para ver a mascote da escola, uma tartaruga, pondo ovos no areião onde brincávamos. Vejo vividamente a cauda dela, os ovos melequentos saindo de lá, e ela tampando os ovos com a areia. Lembro do meu avô, sempre me dando dinheiro no final do dia para comprar um doce chamado crengo, tipo de abenta.
Lembro astronautas vindo buscar o meu avô em casa e ele nunca mais voltaram. Eram os paramédicos que entraram com tampões de oxigênio, máscaras e roupas especiais para atendê-lo, já que ele não acordava de sua cama. Lembro de um terremoto que sacudiu o meu prédio enquanto eu brincava na escadaria. E uma mãe de um amigo nosso que começou a gritar o nome dele estava do meu lado, achando que ele estava jogando bola na sala, porque um vaso havia caído. Lembro de cheiros e sensações, como da pele queimada ao sol, e da minha mãe colocando, que está aqui, ó, colocando iogurte natural para aliviar a dor. O quanto tudo isso aconteceu exatamente, como eu lembro, não importa. Importa como eu marquei isso na minha memória. Nós, escritores, somos frutos das nossas memórias e esquecimentos. Deus foi bondoso em nos dar o dom de esquecer. Eu não tenho vontade nenhuma, em ter na minha memória a lembrança de como foi sair de um resort 5 estrelas com all inclusive, que era a barriga da minha mãe, para o mundo de fora. A memória absoluta é uma maldição, como nos conta Borges no seu conto primoroso, Funes o Memorioso. Esse conto é maravilhoso mesmo. Abre aspas. Borges. Havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes não havia senão detalhes, quase imediatos. É uma análise perfeita do mundo atual, abarrotado de informações. Mas esse é um outro assunto. Nós, escritores, transplantamos memórias nos nossos leitores. Eles sonham os nossos sonhos, ou pesadelos, e os incorporam em suas vidas. Muitas vezes, como se tais memórias tivessem sido sempre deles. E isso é absolutamente fantástico. Lembro de um relato de um antropólogo que foi visitar uma tribo indígena no Canadá. Ele ficou um bom tempo com eles e compartilhou algumas histórias populares europeias com toda a comunidade. A fascinação foi total. Ele foi embora e muitos anos depois voltou para a mesma tribo. E numa noite de histórias veio o assombro. Ele começou a ouvir uma história de um dos líderes da comunidade. Identificou parte das histórias europeias que ele havia contado anos antes. Ao perguntar de onde era aquela história, ele ouviu como resposta: ela é ancestral, sempre esteve conosco. Como dizia Moacir Scliar, a literatura é uma forma de alargar os horizontes da experiência humana, de criar novas perspectivas, de estabelecer uma continuidade entre o passado, o presente e o futuro, mediante o uso da palavra. Para mim, a literatura é a oportunidade de viver a memória dos outros e poder construir ao mesmo tempo novas memórias. Ao ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, passei semanas mesmo, sonhando com a passagem do cometa Halley. Eu nunca tinha visto a realidade, mas no livro havia um trecho que contava como foi a reação dos personagens a essa passagem. Eu vivi junto deles essa sensação. Obrigado, Érico. E obrigado, Eva. Obrigado, Pedro. Ruth. Valcir. Por vocês também alimentarem a memória de milhões e milhões de leitores. Muito obrigado. Agora eu vou pedir ajuda, continuar pedindo ajuda do Lila. Nessas nossas andanças e trabalho junto às escolas, secretarias, nossos parceiros, a gente escuta uma série de perguntas e a gente procurou organizar em 3 blocos aqui para que a gente pudesse trazer um pouco do que a gente escuta, de que é a curiosidade do grande público, dos alunos, dos professores e dos educadores de maneira geral. Então nós vamos fazer 3 blocos que o Willan vai mediar. No primeiro bloco a gente vai abordar a questão do caminho entre o autor e leitor e leitor-autor, quando o autor escreve pensando ser leitor e quando o leitor escreve entendendo quem é seu autor. No segundo bloco a gente vai discutir o processo criativo e humanização do autor, então trazer eles um pouco mais próximos da gente. E por fim abordaremos o horizonte da literatura e da educação, né?
desses rumos que a gente imagina de futuro. Então eu vou ser um pouquinho chatinha aqui, vou controlar o tempo, e o Ian vai fazer essa questão, tá bom? Vamos lá, começar a falar sobre nossa história literária um pouquinho mais. Então, a primeira pergunta que a gente vou para começar esse bate-papo é o seguinte: Isaac Bashevis Singer, do Prêmio Nobel de Literatura, ele disse o seguinte, abre aspas: quando a literatura se torna demasiadamente intelectual, quando ignora as emoções, torna-se estéril, tola, vazia. A escrita é um processo de catarse de sentimentos e ideias, ou há uma intenção de atingir de determinada forma o leitor, ou ainda é uma junção desses dois caminhos. Literatura é catarse, literatura é intenção, são as duas coisas. Era de plástico. Não sei, é trabalho. Não tem nenhuma frescura da literatura. A literatura é comunicação entre as pessoas. Alguns contam histórias, como você citou há pouco, oralmente, e antes que a gente pudesse escrever, a humanidade sempre contou histórias. Transmitiu para frente as suas ideias. Eu imagino numa caverna, um momento em que o escuro deixava todo mundo ali com medo, o uivo de lobo lá fora, aumentava o medo, um trovão, um raio, e de repente alguém teve a ideia de começar a contar uma história, a começar a conversar com as pessoas, a acalmar aquelas pessoas, usando a sua imaginação, a sua criatividade. Talvez tenha provocado catarse nos outros, mas aquele que contou a história estava fazendo o seu trabalho. Vamos fazer. Bom, concordo com tudo que o Pedro falou e acho que a literatura tem as duas coisas, né? Você precisa, ao mesmo tempo que você precisa ter um pensamento lógico, estruturado, se você não conta uma história, você também precisa da emoção. No momento do trabalho do escritor, é muito complexo você colocar a emoção, porque você pode colocá-la de uma maneira falsa, intelectual. Então, isso para mim é um grande desafio. E eu percebo que no meu trabalho é assim, no momento que eu estou escrevendo, eu preciso acessar a minha emoção genuína e aquilo de mais verdadeiro que tem dentro de mim. Senão ele fica um mero exercício, um malabarismo. A gente, ao longo de décadas de trabalho, a gente desenvolve uma habilidade e eu posso construir uma história que está vazia. Só que o público sente isso, ele percebe quando a gente escreveu de uma forma genuína ou não. Então é por aí, eu acho que é uma busca, para mim, né? Eu acho que para cada autor é diferente. É uma busca interior de uma postura, de uma crença, de um estado que você está no momento de escrever. Eu estou sempre em busca disso, né? Você precisa da parte intelectual e da inteligência aí, mas você precisa acessar essa coisa mais misteriosa aí, que é a emoção. Eu estou com eles dois, porque eu mesmo digo que quando eu escrevo, se eu não rio numa cena engraçada, o leitor também não vai rir. Se eu não choro, ou pelo menos me sinto emocionado, o leitor também não vai se sentir emocionado. Mas eu quero acrescentar uma coisa. Eu acho que literatura também é mistério. De onde vêm essas histórias realmente? A gente sabe e não sabe. Uma vez eu ouvi uma lenda que ficou para mim, uma lenda indígena, que existe um lago em algum lugar cheio de pedras, pedregulhos no fundo. E cada pedregulho é uma história. E que o escritor nada mais é que aquele cara que mergulha, pega uma história e traz para a gente. Muito bom.
criativo, um processo é tão misterioso, né? Quando você pega pesquisas que escaneiam o cérebro das pessoas, elas não sabem falar onde está isso, né? Onde é esse local. Eu gosto muito da minha criação, pelo menos quando eu trabalho muito com o cotidiano, com o pequenininho, com as formigas. Me interessa muito o mundo pequeno, não os elefantes, né? O mundo, né, o singelo. Estamos numa história, e eu amo histórias indígenas, também histórias antigas, às vezes vai ter muitas histórias, mas tem uma história que fala de como as histórias surgiram também, que é uma história das Ilhas Canárias, que é uma menina, só bem rapidinho, olha, 3 minutinhos de história. É uma jovem muito pobre, com a família pobre, né? Mora perto de uma floresta, e nessa floresta morava um lenhador muito bruto. Esse lenhador queria casar, não queria ficar sozinho. Foi até a cidade próxima, conheceu essa jovem, se apaixonou, foi até a casa, né, dos pais, pediu em casamento, os pais, com menos uma boca para sustentar, pode ir embora, levou a menina embora, e ela olhou pro lenhador e era todo saradão, bonitão, legal, bacana, lenhador, não sei o quê. Chegando lá, descobriu a verdadeira faceta daquele homem. Ele batia nela, mas todo dia. Chegava do trabalho, batia, batia, um horror. E ela não podia gritar nem falar, porque ninguém ouvia. Só que um dia ela descobriu que ela estava grávida. E no dia da descoberta da gravidez, ela disse, não, agora não vou deixar mais. Ele chegou do trabalho, como sempre, largou as ferramentas e foi levantar a mão para dar um tapa nela. Ela gritou, para! Ficou assustado. Ela aproveitou a paralisia e começou a inventar uma história, a contar na cabeça dela, criar. E foi contando, ele foi adorando, foi relaxando, te relaxa com a história. Foi relaxando, sentou no sofazão e deu um ronco. Acabou. Esqueceu de bater. No dia seguinte, mais uma história, no outro dia mais outra. Conta os antigos sábios que esta mulher contou mais de 8 meses de histórias. E dizem os antigos sábios que quando nasceu o bebê, nasceu juntamente todas as histórias da humanidade. As histórias também nascem da necessidade. Isso. Vamos lá para outra pergunta, por favor. Quando se escreve para crianças, a escolha do livro passa, na maioria das vezes, pela curadoria de um adulto. Pais, professores que estão aqui com a gente. Vocês consideram essa questão durante a escrita? Qual é o leitor ideal? Para quem você escreve? Pode começar com o Valcírio. Olha, eu pessoalmente, eu sei que tem muitos professores aqui, mas eu não acredito naquela história que é contada com um objetivo explícito de passar uma mensagem. Para mim, a história tem que passar realmente uma emoção, um olhar sobre a vida. É uma coisa que eu estou sentindo e, de repente, eu entro... Eu tive uma fase, por exemplo, em que eu escrevi sobre drogas no teatro, na televisão, e escrevi o livro Vida de Droga. Quer dizer, eu nunca usei droga, gente. Mas isso dentro de mim, eu precisava expressar de alguma maneira e eu escrevi. Então, de alguma maneira, eu precisava passar aquilo. Eu não acredito naquele livro, naquela história, eu não acredito naquela ideia da mensagem explícita, mas eu acredito que quando o autor acredita em alguma coisa, isso vai passar na história, isso vai passar para quem estiver lendo. Então eu acredito que o primeiro curador, que é o professor de geral, vai sentir isso também, vai sentir que está passando e vai sentir que eu estou botando algo de existencial naquilo. E por que eu estava tão envolvido com drogas? Na literatura, no teatro, na televisão? Até hoje eu não sei. Eu concordo totalmente com você. Eu também acho que escrever para passar uma mensagem, ela não acontece de verdade, né? Eu acredito bem nisso que você falou, assim, o que for verdadeiro para mim, eu passo para o meu trabalho, ele chega no adulto também. Né? Se tiver qualidade, ele chega no adulto, o adulto vai se emocionar, vai se divertir com uma história, né? Vai se emocionar, porque todos nós vivemos de histórias. A gente às vezes acha que a história funciona nos livros, não. A gente o dia inteiro
está atrás de histórias, né? A ouvir uma rádio, a ouvir uma televisão, a fazer uma fofoca, seja o que for, o dia inteiro a gente tem essa sede de histórias, né? E os adultos também, assim como as crianças. Eu acho que quando a literatura é de qualidade, esse mediador, seja o professor, ou sejam os pais, eles também têm prazer em ler aquela história, eles também sentem aquele encantamento e isso passa direto para a criança. A criança é uma anteninha, né? Ela tem essa percepção, ela sente, ela não tem o intelecto dela desenvolvido, então ela vai sentir isso que o adulto sente. Se for genuíno, a coisa funciona. Bom, a pergunta versava sobre a intermediação, como nossas histórias podem chegar a uma criança pequena, a um adolescente, mas sim, vamos sempre saber o pai, a mãe, a vovó da história, o professor, do bibliotecário. Nós vamos precisar dessa intermediação. Agora, certamente nós vamos ter que passar uma evolução para esse intermediário. O intermediário tem que achar válido aquilo que ele vai contar para o seu filho ou para o seu aluno. Eu tenho que conquistá-lo de alguma maneira. Mas não através da mensagem, como disse o Bolsonaro. A gente não é carteiro, a gente não é uma mensagem, a gente não é e-mail, a gente trata de emoções e escreve aquilo que a gente não sabe qual é a saída. O artista jamais, ele não sabe qual é a solução. O Shakespeare não sabia qual é a solução para o ciúme. Ele expôs o ciúme numa peça extremamente dramática para que as pessoas pensassem sobre isso. Ele não sabia. Ele escreveu sobre a ambição de Ricardo III, ele não sabia como a gente resolver esse problema. Nós, artistas, não sabemos. Nós pomos nos livros aquilo que nós não sabemos. Nós somos o contrário do professor. Nós nada ensinamos. Nós colocamos nossa emoção para misturar-se com a emoção desse intermediário. Claro que para nós é extremamente importante que o professor, ou que o bibliotecário, que a mamãe, que o papai, que a vovó, achem relevante levar aquilo para frente. Porque uma criança pequena não sabe escolher um livro, ou não pode, não vai comprar. E nós precisamos desse intermediário. Aliás, aqui está cheio dos intermediários, mas eu queria chamar a atenção para 3 queridos artistas e companheiros que nos dão a honra de ter estado aqui, como o Ricardo Azevedo, Rosana Rios, tem mais aqui, não vejo de longe, só lembrei esses aqui. Eles sabem o que a gente sabe, isto é, nada. Nós sabemos, nós não queremos ensinar ninguém, nós queremos cutucar o âmago de uma criança, de um adolescente, como ele disse o Ciro, ele nunca usou droga, mas isso não sensibilizou. Agora ele não tem a menor ideia qual é a solução para o problema de droga. Então ele jogou ao vento. Vamos pensar nisso, pensar profundamente e pensar com o coração, pensar com o sentimento. Onde isso nos leva? Ele não sabe, eu não sei, mas nós fazemos questão de dividir com o nosso povo tudo aquilo que a gente não sabe, tudo aquilo que a gente tem, estudar a nossa esperança. Bom, quando eu faço as minhas histórias, produzo os meus contos, eu vou ser muito sincero, vou ser sincero vem do latim sem cera. É uma etimologia, uma delícia. Eu já fiz uma legal. Sim, eu não penso no leitor. Eu estou vivendo a minha vida. Eu escrevo porque eu tenho 2 filhas capetas, filósofas, amorosas, carinhosas. Eu escrevo porque eu tive uma infância muito rica